Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um dia de 2020 e hoje nós estamos aqui com uma convidada que vocês já ouviram falar sobre optometria, já ouviram falar sobre optometria desportiva e hoje a gente vai conversar um pouco sobre carreiras na optometria, porque a gente já falou aqui no 2020 sobre diversos aspectos da escolha de uma carreira, da troca de profissão, da carreira no mundo óptico, no laboratório. Mas muitas vezes a nossa visão sobre o que é optometria e quais as suas possibilidades de atuação ainda é muito limitada. E para isso eu chamei aqui alguém que tem propriedade para falar, porque ela é optometrista, ela é empreendedora, ela é professora e com muitas formações no seu leque, vocês já sabem disso, professora e optometrista e empreendedora Joara Normanda. Muito bem-vinda novamente. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu adorei isso. Eu vou acabar usando isso daí pra mim também. Eu amo. É sempre para que a gente tenha um bom dia, né? Exatamente. Bom, muito obrigada por eu estar aqui novamente no seu podcast. Amei de paixão, tá podendo compartilhar todos esses conhecimentos, né, com os óptos aí de plantão que nos acompanham, com outras pessoas que também não são optometristas, mas de diversas áreas, né? Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que a gente poderia começar nada melhor do que ouvir a sua história ou de você mesmo, né? Porque eu já sei sobre vários aspectos da sua formação, mas eu gostaria que você se apresentasse agora da sua jornada. Eu sempre falo isso, já falei isso também aqui, não se deixe encarar por essa carinha de menina, tá? Tem muita experiência ali. Então, eu quero saber um pouco de como foi a sua formação, como ela começou, a sua jornada profissional passou por quais paradas, né, nesse metrô? Nossa, eu vou tentar ser rápida, porque são aí quase três décadas quase de profissão, né? De áreas e aprendizados e caminhadas aí. Então, vou tentar ser breve aí na explicação, tá? E aí, o que acontece? Eu nasci dentro do ramo óptico, né? O meu pai é óptico, né? Desde, deixa eu ver, 58 anos ele já é óptico, né? Que ele tá aí na área. E eu, 58? Peraí. Nossa, eu sou muito ruim de matemática, enfim, tá? Ele é muitos anos aí na área de ótica, né? E ele também é optometrista. Tá? A gente iniciou na parte de optometria e quase que junto, na verdade. Ele um pouquinho antes que eu, né? E aí, por eu ter nascido dentro de uma ótica, né? E aí, muitas pessoas acham que o meu primeiro trabalho foi em ótica, mas não foi. É engraçado falar a respeito disso. Mas o meu primeiro trabalho foi em um buffet infantil. Porque uma das minhas profissões, e a minha, na verdade, primeira curso que eu fiz, mas não segui carreira, foi de hotelaria e turismo. Então, a minha primeiro trabalho, assim, na verdade, foi num buffet infantil, numa festa infantil, né? E aí, depois disso, meu pai, ele quis que eu trabalhasse ali dentro da ótica, trabalhasse ali dentro com ele. Então, eu conheci toda a parte, né, burocrática de uma ótica, desde o balcão até fazer pedidos, até fazer medidas, até administrar ali as contas, pagamentos, enfim, logística de tudo ali, né? Então, eu vi todas essas áreas da ótica, né? Todos os braços que tem dentro de uma ótica, né? E aí a gente foi uma troca de negociações entre eu e meu pai, porque ele queria que eu entrasse no ramo de ótica, né? O sonho de todo pai, de toda mãe, é que siga a sua profissão junto ali. E aí eu comecei a fazer o técnico em ótica, né, pelo Senac, depois que eu já tinha o técnico em hotelaria e turismo. E aí, dentro do técnico em ótica, eu me apaixonei de paixão pela contatologia. Né, eu tive a professora Sueli Gomes, né, que ela me deu aula lá de contatologia. Obrigado, beijo, prof. E aí eu me apaixonei pela área e aí eu falei, nossa, quero, né, o que vem depois de ótica, o que vem depois de contatologia, né, de lente de contato. E aí veio a optometria, técnica em ótica e optometria. Meu pai estava terminando de fazer o curso. No Filadélfia, diga-se de passagem. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente, né? E aí eu fui pro curso de ótica e optometria, né, do Filadélfia, né? Por causa dessa paixão que eu tive lá no Senac com optometria, com ótica, com a contatologia, né? E aí tenho que fazer ótica, negociação ali com meu pai, e aí eu falei, ai pai, eu quero fazer
tu vou fazer uma faculdade, aí tu vai, né, patrocinar a faculdade que eu quero, já que eu tô, né, no ramo de ótica ali. E aí, eu queria fazer psicologia, porque no meu entender, a gente comentou isso no outro podcast, no meu entender, o pensamento, a formação, a conexão também tem a ver com psicologia, né? Mas tem a ver também com neurovisão, neurociência, né? E tem a ver toda com essa parte cognitiva de como o processamento do pensamento funciona, como que a gente sente, como é que a gente reage. Então, eu queria entender sobre isso. E no meu entender, na minha ignorância, eu queria fazer psicologia. E meu pai falou, não, psicologia não. Eu falei, ok, então tá. Então, administração. Porque eu sei que a administração eu gosto e eu queria, né, ia ser uma coisa que eu iria usar muito, né, na parte da ótica, da loja dele, da nossa loja, né, então eu tinha esse ponto de vista aí. E aí entrei no curso de ótica e optometria do FAFUTEC, né, no Philadelphia, e aí, nossa, aí eu me encontrei, gente, e assim, é engraçado porque eu nunca fui aquela criança que, ai, quando eu crescer eu quero ser astronauta, eu quero ser, enfim, nunca, as profissões, meus pilares da minha vida foi se encontrando e eu fui me apaixonando, entendeu, né? E aí eu entrei no Philadelphia fazendo técnico em ótica e optometria e eu me apaixonei pela optometria. Porque a optometria é o cérebro, é neurológico. E como a visão funciona, como todo esse processo cognitivo visual funciona, como a gente enxerga, foi uma paixão ali incrível. E eu falei, é isso. É isso, é sobre isso, eu quero trabalhar com isso, né? Porque eu falo muito para os meus pacientes, eu falo muito para os alunos, gente, qualquer alteração no seu corpo, no seu emoção, no que quer que seja que aconteça, no seu emocional, ali, no seu sistêmico, de saúde, de tudo, vai interferir na visão. Porque o nosso olho, a nossa visão, ela faz parte do cérebro. Ela tem uma conexão íntima ali com o cérebro. Ela é uma continuidade do cérebro mesmo, o nosso olho, a nossa visão. Né? A gente enxerga por causa da visão, por causa do cérebro. Então, e eu falo, gente, qualquer alteração vai alterar a visão. Porque é um efeito reboot. Porque o nosso corpo manda mensagem para o cérebro e o nosso cérebro vai ter um efeito reboot. Seja na anatomia do olho, seja de como a gente enxerga. Sabe aquela coisa assim de... eu tô cega de raiva, de ódio? Acontece. Eu tô apaixonado, um olhar de... Acontece, gente. Isso é verdade, tá? Tanta gente feia que fica bonita quando se apaixona, não né? É? Aí passa verdade. O tempo da paixão, você fala, era isso, menina? Exatamente, entendeu? Então, é exatamente isso. E aí eu peguei essa paixonite, esse amor aí pela optometria. E aí eu falei, não, eu preciso continuar, eu preciso, o que vem depois, né? E aí eu falei, não, na época não tinha ainda a faculdade na FAFUTEC, né? Não existia ainda. Eu falei, ok, qual é a melhor faculdade do país? E aí eu fui para Canoinhas. Então, do processo de eu terminar o curso do técnico em ótica e optometria para fazer o bacharel foram 7 anos. E durante esses 7 anos eu não fiquei parada, porque ali existiu uma outra oportunidade, que eu falo, uma outra profissão que me escolheu, que foi a docência. E eu fui convidada para dar aula pelo Philadelphia, né? E aí eu comecei a dar aula ali junto com o curso que eu estava fazendo, porque eu já tinha as minhas formações, já tinha a faculdade de administração, já tinha o técnico em ótica, então eu comecei a minha área de docência ali. E aí, desde então, continuei dando aula, continuei fazendo alguns workshops, alguns cursos, algumas especializações aí que o nosso conselho oferece. Então, gente, olha, nosso conselho, nosso CBO oferece grandes cursos. Já vai minha indicação aqui, vai ter outras indicações no final, tá, gente? Mas já vai minha indicação. Faça os workshops que os conselhos regionais oferecem, porque vale muito a pena, tá? Então, nesses 7 anos, eu esqueci de falar isso no outro podcast dessa indicação, não foi? Não, então, já indico agora, vai ter outras indicações no final. Segurem aqui até o final, tá, gente? Então, assim... Então, nesses 7 anos, eu não parei de estudar. Então, eu continuei fazendo esses cursos, continuei me especializando. E aí, num belo momento, abriu E nesse meio inteirinho, eu tive ótica. Então, eu tive ótica de 2010 até 2017, né? Eu tive ótica ali. E aí, em 2016, surgiu a oportunidade de eu montar o consultório, né?
E eu ainda tinha só o técnico em ótica e optometria e o bacharel em ótica, em administração. E aí surgiu a oportunidade de eu abrir o consultório em São Paulo. Foi o primeiro consultório de optometria mesmo em São Paulo, foi o meu. E aí o meu contador ficou doido, porque o que eu uso? Que KNAI eu faço? Pra onde eu vou? Eu falei, filho, vamos junto aí. E aí o conselho, a gente teve que ir no conselho, e aí teve que pedir um termo de técnico responsável técnico do estabelecimento no consultório. Naquela época tinha que ter. Então a gente levou isso pro conselho emitir isso pra mim. Então tá, esse documento meu tá lá 00001, porque foi o primeiro documento aí. E aí eu montei o consultório, tava com o consultório, tava dando aula, tava com ótica. E aí eu falei, ótica não era muito o que eu queria, né? Por causa da parte de vendas, que eu achei que não gostava de vendas. E aí a gente vai falar sobre de vendas também daqui a pouquinho. E aí não casava. Então eu fiquei 7 anos ali com a ótica, mas sabe, não faltava alguma coisa. E a optometria, pra mim, é a minha paixão. E aí eu peguei e abri o consultório em 2016 de optometria em São Paulo. Tudo bonitinho ali, tudo, né, formal, porque eu sou muito chata com essas coisas, tá? E aí, em 2017, eu fechei a ótica e aí foi onde eu me dediquei à optometria mesmo, assim. E aí, em 2017, teve a abertura de vestibular em Canoinhas, na Universidade do Contestado. E aí, lá vou eu para Canoinhas. Foi muito legal, porque eu saí de uma formatura dos alunos em São Paulo. E aí viajei até Canoinhas para fazer o vestibular. É um perrengue chegar em Canoinhas, né? É um perrengue, gente. É atravessar 3 estados aí. E eu não tinha estudado nada. Porque eu falei, vou fazer para saber como é que é o vestibular e vamos ver no que dá. Foi bem nessa loucura. Então eu saí da roupa de festa de uma formatura e vesti ali meu jeans, minha camiseta. Acho que era isso que eu estava vestida. E para fazer o vestibular, e eu passei. Falei, meu Deus, e agora? Porque é um curso que na época era de 5 anos, ainda ele é presencial lá, não tinha ainda a faculdade da Fafiltec, de optometria e bacharel. E eu acho que equivale até um disclaimer de que Canoinhas é uma instituição, assim, é um pilar da optometria nacional. Exatamente. Então, a Universidade do Contestado é onde se formaram, né, a imensa maioria dos profissionais que hoje nos ensinam, de alguma forma, né? É claro que a gente bebe de outras fontes, também internacionais, mas Canoinhas é uma referência máxima. E durante muito tempo não existiu outra maneira de se formar, né? O bacharel não tinha. Exatamente. Então, era todo um... Ou era isso. Nós temos toda uma geração de optometristas formados que se desprenderam realmente, se deslocaram até lá para fazer a formação nesses esquemas, que eu acho, assim, louvável eu acho que pela dedicação, entendo assim, sim, da própria profissão, né? Exatamente. O que significou você se formar em optometria 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás no Brasil, né? Sim. Porque nós somos muito bebês ainda na optometria hoje, com a Fafiltec. A gente tá falando de uma formação prática, você tem aula ao vivo, você tem aula prática, mas assim, conveniente. A gente tá em 14 estados, você pode se deslocar, o tempo... Sabe, é outra dinâmica. Então, durante muito tempo... Pra seguir esse sonho e começar essa carreira... Era isso. E não era qualquer pessoa que poderia fazer esse investimento, inclusive, não, porque né? Era um investimento alto, um investimento de tempo, porque tu ficava uma semana e tinha semana que era semana estendida. Então, era uma semana e meia estudando. E não era estudando meio período, gente. Era das 8 da manhã às 10h30 da noite estudando. Eu lembro até hoje que me marcou, era umas 3 horas da manhã, meu pai viu que eu tava online ali, né? E ele falou assim, menina, vai dormir. Eu falei, não posso, eu tenho coisa pra fazer, porque... Ou você estava em sala de aula, ou, estudando, ou tu estava fazendo alguma atividade que tu tinha que entregar na sala de aula no dia seguinte, ou às vezes eu estava respondendo mensagem de aluno que estava perguntando, porque eu ainda dava aula ainda. Então tinha dúvida dos alunos que era engraçado. Eu peguei o hábito lá no sul, né, em Santa Catarina, de dormir depois do almoço. Lá tem muito esse hábito. E aí, às vezes, eu tava ali meio cochilando, o celular vibrava, eu olhava. E assim, aí eu ia e respondia o aluno lá, o opto lá de plantão, que tava mandando mensagem, tirava dúvida e tal. E aí eu voltava pensando... Porque a gente não dormia, basicamente. Porque e lá...
tem uma coisa que era muito investigativo de referências bibliográficas. Que a gente não tem essa cultura no Brasil de estudar referências, estudar artigos. E lá pega muito isso. Então, a gente ficava nessa de tem que estudar, eu tenho que... Ok, isso, por que é isso? Da onde que eu tirei isso? Da minha cabeça? Não, eu tinha que ter um artigo ali. Então, aí eu fiz Canoinhas. E aí, depois de Canoinhas, tá vindo as especializações que eu tô fazendo hoje, né, de pós em neurociência pela Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo. Tô fazendo também, terminando a comportamental pelo Instituto TEA, né? E que mais que eu tô fazendo hoje? Que aí eu entro também na desportiva e aí tô fazendo também a nossa pós de educação EAD, da Fafiltec também. Então, e a gente nunca para de estudar, gente. Tô bem resumindo, hein? Porque tem vários outros cursinhos que eu fui fazendo. Fiz curso de biomagnetismo, né? Que é uma parte de terapia visual usando como base a acupuntura também, que é bem legal. Então, que a professora Tânia que ofereceu esse curso. Então, eu tenho várias... E a gente nunca para de estudar, gente. É só o resumo aí da área. E hoje eu tô fazendo uma transição de carreira, uma evolução na minha carreira, que aí que a gente falou no outro podcast, a gente deu mais ênfase nisso, de optometrista clínica para optometrista comportamental e desportiva, né? Então, eu tô fazendo essa evolução aí na carreira hoje também. Esse episódio de optometria desportiva é muito interessante porque a gente esmiuça, e vale a pena você ouvir, se não ouviu ainda, uma das áreas possíveis da optometria, né? Então, acho que aqui a gente quer colocar em pratos limpos, o que é realmente, quais são, ou pelo menos as principais, né? Se não todas as principais possibilidades de atuação do optometrista, para a gente entender um pouco melhor esse cenário. Sim. Eu acho isso muito legal, porque tem um episódio que a gente respondeu perguntas aqui, que alguém mandou uma pergunta na caixinha sobre a diferença entre a análise do comportamento e a psicanálise, pensando na formação do psicólogo. E era alguém que não tinha essa vivência, fez várias terapias e não sabia qual era a diferença das terapias que fazia, né? Para que servia cada coisa. E aí depois ela ainda respondeu, falou, nossa, para mim fez super sentido, eu realmente queria saber sobre isso. Então, acho que aqui eu poderia te fazer uma pergunta prática, né, pra gente começar. Sim. Hoje eu me formei. Ok. Acabei o meu bacharelado. Ok. Eu posso ir para aquilo que você chama, né, de optometria clássica, né? Não, bacharel já é a optometria clássica. Exatamente. Já é o caminho, é a clínica. É o caminho que eu vou ter como meio que um default ali. É tipo o claro, né? Eu terminei aqui, eu vou abrir a minha clínica, meu consultório e tudo mais. Que depois a gente vai falar mais sobre isso. Quero falar desse primeiro consultório aí. Mas... eu tenho essa possibilidade, que é que durante a graduação todo mundo vai contemplar, porque eu tô fazendo faculdade para fazer exame de vista. Né? É a visão que a gente tem. A partir disso, eu não quero me limitar a este espaço, ou eu quero ampliar a minha visão de mundo, entender mais sobre outras áreas. Ok. Vamos pensar aqui nesse leque? Vamos começar a construir? Perfeito. O que tem aqui que a gente pode completar? O leque é enorme, gente. O leque é enorme. E agora, o Brasil, a gente está começando a ter, porque quando eu me formei e quando eu estudava, a gente não tinha muitas oportunidades de cursos, de especializações, de pós, de mestrados, doutorados na área da optometria para estar fazendo. Não tinha. E agora a gente está começando a ter e cursos, assim, especializações sensacionais. Porque antes o optometrista, ele se formava e a ideia dele de se formar... É engraçado. Antes a optometria, quem fazia bacharel em optometria, porque já tinha feito técnico em optometria, e tem ali muito entrelaçado na família, na cultura familiar de ótica. Muito, isso é muito enraizado aqui no país, né? E hoje, eu já ali na sala de aula, eu vejo que não tem mais pessoas que são técnicas em optometria, e aí eles já saem do colegial direto para a optometria, ainda assim... com aquela cultura da ótica junto, mas está tendo essa migração. Então, antes o profissional de optometria se formava para trabalhar em conjunto ali com a ótica da família. Isso é muito... E hoje ainda é muito enraizado, né? Mas hoje está começando a ter essa mudança, essa quebra de paradigmas e mudança de cultural, onde a gente pode, por exemplo... Depois eu fiz a optometria clássica, o bacharel, a clínica... eu posso ir para comportamental, que seria uma continuação da optometria, tá?
Então, aí a gente já tem uma possibilidade muito interessante. Optometria comportamental. Sim. Palavras óbvias. Optometria e comportamental, de comportamento. Mas Exatamente. na prática, a gente está falando do quê? Na prática, quando a gente trabalha a optometria, vou só, né, desmiuçar aqui. Quando a gente fala da optometria clássica clínica, a gente fala muito da parte refrativa, né? A gente fala muito... a optometria clássica é muito legal, e aí eu vou fazer um comparativo com uma administração, tá? Tá. Quando a gente faz administração e no curso de administração vai ter administração geral, teoria geral da administração, na minha época era o tema, né, o nome da matéria, hoje já mudou com certeza isso. A gente tinha marketing, a gente tinha economia, a gente tinha logística, então tinha vários, né, braços. Quando tu faz o bacharel de optometria, a gente vai ter também isso, a gente vai ter contatologia, a gente vai ter terapia visual, a gente vai ter a optometria, onde a gente entende um pouco dos fármacos, como influencia ali na visão. A gente tem também um braço ali para entender as patologias, como influencia na visão, porque, né, a gente precisa saber das alterações patológicas, anatômicas do olho, né? Então, a gente tem isso. A clássica é basicamente um bracinho de cada coisa. E aí, mas sem se aprofundar muito ali, fora a parte da refração, da parte da visão, da parte, né, que é um pouco mais aprofundado. Quando a gente vai para comportamental, que nem tu falou, já é, um nome já diz, comportamento. Aí a gente já abre o leque um pouco para a gente entender o processamento visual. Como que funcionam as habilidades visuais. E aí a gente já se aprofunda nessa parte. Então, a gente vê o rendimento da visão, a gente vê a eficácia da visão, a gente vê as várias habilidades visuais, que a gente tem muitas habilidades visuais, né? E aí a gente entra também com a avaliação do processamento visual. E aí, dentro disso, a gente entra como terapia visual. A gente pode ter uma terapia visual comportamental optométrica, como a gente pode ter também... Aí, dentro da terapia visual, a gente vai ter 2 braços. Olha, a gente vai desmiuçando aqui. Porque a gente tem ortótica, né? Que significa? Que é a terapia muscular do olho, basicamente. Porque quando a gente fala de ortótica, a gente pensa muito na terapia do músculo do olho, tá? Então, a gente também um pouco neurológico, mas a comportamental vai mais para a parte neurológica do treino da terapia visual. E a ortótica, ela vai mais para a parte muscular do olho, tá? Que uma ali complementa a outra, tá? Uma ali complementa a outra e são muitas quebras de paradigmas entre uma e outra. É bem interessante isso. Então, a gente tem esse braço aí que já se desdobra em 2 braços. Que aí a gente tem a parte da terapia visual optométrica comportamental, a gente tem a ortótica, que tu pode ir para a parte de terapia visual mais focada na ortótica, né? E aí a gente tem também dentro da comportamental, a gente abre um outro braço que é a desportiva, né? Que a gente já desmiuçou na outro podcast que a gente fez do bate-papo. Nossa, muita coisa. É muita coisa. E tem muito mais. Com certeza. Então, a gente tá falando de comportamental, a gente tá falando de terapia, e aí a gente tá falando de ortótica e tá falando de desportiva, né? Exatamente. Você falou da paixão pela contatologia quando tava no técnico em ótica. Pois é. Como que isso... E na optometria? E na optometria, isso também é uma possibilidade? Com certeza, né? Apesar de eu não ter seguido a parte de contatologia, né? Com certeza tem a possibilidade, porque hoje a FAFTEC, inclusive, oferece a pós, né, de contatologia com controle de miopia, que eu acho sensacional, pretendo fazer em breve, né? Mas a gente tem a contatologia. Para quem não tá entendendo o que é contatologia, gente, que palavra de grego é esse? Que nem as pessoas perguntam, opto o quê? Né? Então, a contatologia é uma área onde você vai trabalhar a adaptação correta de lente de contato. Gente, é sério, vocês podem cegar uma pessoa se vocês não aprendem como adaptar uma lente de contato corretamente. Sabe? Vocês podem fazer a pessoa precisar ter um transplante de córnea por causa de um erro de uma adaptação de lente de contato. É muito importante mesmo, né? E hoje não é engraçado porque não tem muitos profissionais desses nichos, né? E falta ainda. Falta muito, gente. Tem um leque aí enorme para você se especializar. E por que você acha que falta? Olha, é interessante. Eu acho que a gente tem uma questão muito cultural do brasileiro, né? Do jeitinho brasileiro, acredito eu, né? Mas ainda tá começando a se ter essa cultura do brasileiro na área da optometria de que, ok,
fiz o bacharel, agora eu vou para onde? Porque antes a gente teve a questão que tudo podia e tudo não podia. O que diferencia um técnico de um bacharel? Tinha muito essa confusão. Falando muito de uma questão política também, né? De regulamentação da profissão. Então, a gente está vivendo tudo isso, né? Essa mudança, essa migração, da importância de fazer um bacharel hoje, que antes era só o técnico em ótica e optometria, né? E hoje a gente tem, a Fafitec agora oferece o bacharel de optometria, como muitas outras unidades, né? Instituições oferecem também. Então, quando a gente teve a questão da DPF, né? Que teve a abertura, abriu-se muito cursos. O que eu achei que foi muito bom e um pouco ruim também. Porque você abriu muito cursos e aí você vê que não tem... Alguns cursos não têm uma qualidade que deveria ter. Uma coisa que eu gosto muito da Fafitec, que muitos professores, muitos docentes da Fafitec vêm da cultura de Canoinhas, da Universidade do Contestado. Ou estudaram lá, ou deram aula lá, ou dão aula lá ainda, ou tem algum vínculo. Então, a gente tem na Fafitec, a gente tem essa base, né, de Canoinhas, que eu acho bem legal, né? Isso que você está falando é muito interessante. Até um disclaimer importante, né? Joara estava falando aqui sobre a ADPF 131. Que o nome que a gente geralmente coloca, arguições, os desembargos, A gente está falando de um processo jurídico que nos deu segurança legal para exercer a optometria, né? E que nos coloca nesse espaço da permissão para o exercício, né? Hoje nós temos um dispositivo legal irrefutável em relação ao exercício do bacharel em optometria, mas que também necessita ainda estar em um processo de regulamentação, né? Então, a Confederação Brasileira de Ótica e Optometria tem trabalhado fortemente para de alguma forma, dar cada vez mais sustentação para o exercício do optometrista no Brasil. Então, acho que é um cenário político também importante, que a gente já falou em alguns outros episódios, né? Não, exatamente. Não. Então, a optometria, ela tá começando a vir dessa cultura, né? Que antes você... Ok, eu sou técnico, eu já posso prescrever um óculos, eu já tenho o que fazer, né? E aí, depois a gente vem com a DPF, onde, ok, tu vai poder prescrever desde que você tenha um bacharel, o que eu acho que é o correto, eu acho que tem. A evolução é boa, né? E aí, dentro disso, a gente hoje tem essa cultura que está começando a ter, ok, vamos fazer bacharel, então a gente ainda está tendo essa migração dos técnicos fazerem o superior para poder continuar exercendo a profissão de optometria, né? De optometria clínica, de ter ali um consultório, né? E aí começou-se agora, né? Pouco tempo atrás, começou a ter esse foco, esse grande foco em, ok, fiz o bacharel, para onde eu vou? E aí tá surgindo agora as pós, né? As especializações aí regulamentadas, o que é muito importante isso falar, tá? No foco da optometria. Então, hoje a gente tem pós de neurooptometria, a gente tem pós de contatologia, né, com ênfase em controle de miopia, a gente tem pós de... Pediátrica, optometria pediátrica, exato. Tem pós também de esportiva, né, optometria visual e desportiva. Então, a gente está começando a ter essa cultura. Então, as pessoas ainda não estão indo muito, não estão... porque está ainda começando. Tá engatinhando ainda, tá começando a andar, vamos dizer. Tá começando a andar, assim, essa parte, sabe? De que, ok, eu fiz o bacharel e eu preciso de mais. Eu acho que tem um pouco disso mesmo. Então, a gente está falando de algumas, né? A gente discutiu algumas possibilidades na desportiva, na terapia, na ortótica, contatologia. Na contatologia. Eu ouvi, recentemente, estava conversando com alguém sobre optometria geriátrica. Sim. O próprio professor Irineu estava falando sobre isso, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente entender que a gente enxerga ou deveria enxergar em todas as fases da vida, Com em certeza. todos os cenários em que a gente passa. Então, eu sou um atleta, eu tenho questões que precisam ser refinadas em relação à minha visão. Eu sou uma escritora, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 ou eu tenho 60, ou eu tenho 10. Em todas as áreas da minha vida, em todas as fases da minha vida, eu preciso da minha visão em suas melhores condições possíveis para a minha vida como ela é. E para ter uma qualidade de vida, né? E um envelhecimento com qualidade também, né? Porque o pessoal, quando você chega na
na idade ali, tudo bem que a gente também tá mudando a questão de como envelhecer, né? Mas antigamente os idosos gostavam muito de palavras cruzadas, de crochê, né? E como fazer isso com qualidade se tu não tá tendo uma visão boa, né? É verdade, é verdade. Então, acho que isso já nos dá uma ideia muito importante, assim, do que... é claro de possibilidades, mas eu acho que principalmente de conscientização. E eu falo muito sobre isso aqui no 2020 porque eu acho que a gente ainda sabe muito pouco sobre optometria, né? Muito, E nós muito. estamos vivendo um momento, a gente até estava conversando sobre isso, né? Em que hoje a optometria nacional, ela está começando a ser autônoma. Exatamente. Então, hoje nós temos nomes nos quais a gente pode se embasar, Sim. né, para ter algum corpo ali acadêmico realmente bem estruturado para que a gente possa continuar exercendo, né? E muito tempo Exatamente. atrás a gente não tinha essa referência, né? Não tinha. Não Como tinha que foi? mesmo. Como que foi isso na sua formação? A gente tem muita cultura da optometria colombiana, né? Aqui no Brasil. Teve muito isso pra gente. Então, por exemplo, quando eu fiz o bacharel, eu tinha professores que eram colombianos. Então, a gente tinha que estudar e entender como eles falavam e tudo mais, né? E as nossas referências eram muito mais internacionais do que nacionais. E hoje, muito legal, porque a gente começa a ter referências nacionais. E a gente começa a ter referências nacionais em cada área. Você já sabe, pensou em contatologia, já pensou num professor. Pensou em pediátrica, já pensou num professor. Pensou em desportiva, pensa em mim. Enfim, a gente já tem essas referências aí dentro. A geriátrica podia ter, né? Podia ser o Irineu, né? Eu acho. Irineu, vamos focar na geriátrica e vamos virar referência aí para esses óbitos de plantão que nos acompanham. Eu acho que isso faz total sentido, assim, porque realmente a gente vai construindo e, claro, sem ignorar a história e tudo que a gente bebeu, né? De todas as fontes que a gente bebeu da optometria mundial para poder construir isso que é a optometria brasileira, né? Então, acho que isso é muito legal. E aí eu quero só dar um passo para trás no que a gente estava conversando, porque a gente está falando de escolha de carreira, né? Sim. E você comentou sobre como você foi para o seu consultório, né? Fechou a ótica, como isso foi um processo para você. Sim. E eu imagino que deve ter demandado muita coragem também, porque foi um pioneirismo de alguma forma, né? Sim, então, você está falando do registro 001 da documentação no conselho regional, pelo menos. Então, assim... de alguma forma te assustou o terreno onde você estava pisando? Como foi para você olhar num Brasil de 10 anos atrás, quase, né? Não, 10 anos, tá fazendo consultório agora, no meio do ano, gente. Então, nossa, olhar para um Brasil de 10 anos atrás e, tipo assim, eu hoje sou uma optometrista que 10 anos atrás tomou essa decisão quando ninguém antes tinha tomado. Sim. Como que foi isso naquele inclusive momento? É interessante porque na época, quando eu coloquei o nome, eu fiz questão que o nome tivesse optometria, né? E aí eu coloquei o nome de consultório optométrico Colonhese, porque é o meu sobrenome, né? E aí, hoje eu já mudei o nome do consultório, porque hoje já é um instituto, já tem toda uma outra pegada, a gente tá virando... É legal essas fases de mudanças, de evolução, né? E aí, na época, eu falei, não, tem que ser optometria. E assim, que nem eu comentei, eu sou muito chata, exigente, eu não sei o termo que vai ser usado, enfim... Porque eu gosto das coisas muito certinhas. Eu sou muito chata com isso. Eu gosto das coisas muito certinhas, né? E aí, naquela... O que não era fácil, né? Porque não existiam parâmetros legais claros para que você pudesse... Exatamente. Eu só tinha o técnico em ótica optometria na época, né? E eu não queria ter dor de cabeça. Porque existia muitas questões de denúncias. De perseguições médicas, né? A gente já falou até sobre isso. E aí, eu falei assim, não, eu quero fazer um consultório onde eu possa não vou ter dor de cabeça. E eu vou trabalhar com a optometria. E ponto. Não vou trabalhar com outra área. Então, assim, eu sabia do peso e da importância desse passo. Né? E o quanto isso iria abrir portas para muitos outros optometristas que quisessem seguir isso. Engraçado e até um pouco interessante,
Porque em São Paulo são poucos optos que tem o consultório mesmo, sem o vínculo, sem aquela cultura com a parte comercial, com a ótica, sabe? E um deles é o meu consultório, né? Tem o do Fernando Nassif também, que é assim. Tem da Optoju, que ela é mais para pediátrica, que também são assim, né? Tem esses 3 consultórios lá em São Paulo. É muito pouco consultório para uma magnitude de São Paulo, que é enorme, uma cidade. Mas eu acho que isso também é cultural de um momento, é justamente dessa instabilidade, né? Porque durante muito tempo houveram maneiras de se questionar a atuação do optometrista, Sim. por mais que fosse uma profissão, uma formação reconhecida pelo Ministério da Educação, seguindo todos os critérios necessários. Nós sabemos muito sobre essa luta, né? Talvez o nosso ouvinte ainda não conheça, mas acho que a gente ainda vai falar muito sobre isso. Você pode fazer um tema para o podcast. Esse é um episódio exclusivo para falar da história da optometria, né? E eu depois eu vou te falar quem eu acho que seria legal falar sobre esse assunto. Né? Eu penso em alguns nomes, que eu acho que a gente tem o privilégio de ver a optometria a evolução dela, assim, ganhando como é que é essa a história. forma, né? Então eu acho isso muito bonito. E muito bonito também que pessoas como você, que claro, não foi a única, Sim. mas começar, teve né? a coragem de Exatamente. falar, não, eu vou empreender aqui, eu vou colocar o meu nome aqui, eu vou divulgar Exatamente. aqui que isso é optometria, quando todo mundo tá indo na contramão, né? E eu acho que isso faz muito sentido pra gente que tá construindo uma carreira, essa coragem de acreditar em alguma coisa e dar significado pra isso, né? Exatamente. Né? E aí a gente entra no empreendedorismo, né? Porque muitas pessoas me perguntam assim, como empreender? Né? Como empreender na optometria, né? Ainda mais, né? E aí eu falo para ti, qual que é o problema do seu paciente, do seu cliente, do seu... Qual que é o problema dele? Você, como empreendedor, você tem que resolver o problema dele. Que nem hoje eu estou migrando para a parte optométrica na desportiva. Qual que é o problema do meu atleta? Ele precisa ganhar pódio, ele quer ganhar ranking. E aí eu vou resolver esse problema treinando a visão dele, né? Então, por exemplo, outros braços agora que a gente pode falar também da optometria, que eu vejo uma que está morrendo, que a gente conversou hoje até no almoço, é da prótese ocular, que é um braço artesanal sensacional para você trabalhar a prótese ocular. E que foi se perdendo ao longo do tempo, E tá se perdendo. E é uma coisa que não pode se perder porque é importante. Então, pessoal, vamos fazer prótese ocular. Não tem muito profissional no país a respeito disso, hein, gente? Vocês vão ajudar muito pacientes até com isso daí. Né? Legal. Aliás, com todas as áreas que a gente está falando, né? Com certeza. Então, empreender é isso. É você achar o problema do seu cliente, do seu paciente. E aí entra naquela questão que eu falei mais cedo, né? De vendas, porque tudo é venda. E aí tu vai começar a estudar não só optometria quando tu quer empreender, tu vai estudar áreas do empreendedorismo. Por exemplo, um tempo atrás, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de um curso da Cici Navarro, que é da doutora Cherry, né? Um beijo, Cici. Né? E aí eu fiz o curso dela sobre posicionamento nas redes, como você se posicionar, como você vender o seu produto, como você se vender, porque você também é uma marca, pessoal. Né? A gente tem muito isso no marketing. Então, quando você vai empreender, você vai começando a estudar, e hoje a gente tem muito isso da questão das redes sociais, né? Então, tem muito essa parte do empreendedorismo, de você estar ali, ser visto, né? E se você ganhar, tem uma frase que eu acho bem legal do Joel J, se você ganhar, quantos ganham com você? Olha, até arrepia, porque se eu ganho, muitos outros optos vão ganhar comigo, porque vai abrir muitos caminhos para eles, sabe? Acho muito legal isso. É verdade, isso é muito bonito, assim. E principalmente na optometria, eu acho que isso tem um sentido diferente, né? Pensando, por exemplo, nas minhas duas formações, né? Na psicologia e na optometria. Sim. Por mais que a psicologia seja apaixonante, ela não me inspira tanto quanto a optometria. Especificamente no Brasil, eu acho, por ser uma classe que unida sobreviveu a tanta coisa, eu acho, sabe? Quando eu vejo os professores, os optometristas que hoje estão trabalhando, Sim. Existe uma paixão que só se dá quando você abdicou do que você abdicou por algo que você acreditava, né? Então, acho isso muito, muito bonito, assim, na construção da optometria. Vamos ter que resgatar esse episódio. E eu agora, de Marília Gabriela, vou fazer um bate-bola, jogo rápido. Bora lá.
Eu vou te Vou contar. até me arrumar aqui agora. Eu vou te falar algumas situações para você me dizer sobre uma especialização uma área de estudo da optometria que para você faz sentido. Ok. E aí a gente vai estudando elas, Vamos tá? lá. Vamos começar com estrabismo. Ok. A gente falou já sobre cirurgia versus terapia. Sim. Qual área da optometria te chama a atenção quando eu tô falando de estrabismo? Ok, terapia visual. É terapia visual. E aí tu pode pegar comportamental junto com a ortótica. Que aí vai ser um casal ali sensacional. Um casamento ali bonito. E nesse cenário vai Exatamente. servir pra quê? Conta pra mim. O que acontece? Quando a gente tem um estrabismo, nossos dois olhos, eles acabam não trabalhando junto. Porque um olho tá lá, o outro olho tá cá. Enfim, cada olho tá num lugar. Não tá Tá onde deveria divorciado, tá. né? Tá divorciado. Então, a gente precisa casar esses dois olhos. Gostei do trocadilho. Então, a gente precisa casar esses dois olhos. A gente precisa fazer com que eles trabalhem juntos, né? E aí, a terapia visual vai ajudar nisso. E aí, às vezes, evitando uma cirurgia que vai causar problemas em habilidades visuais lá na frente. Entendeu? Então é muito importante. E traumas, entendeu? E a questão da estética, porque um olho tá lá, outro olho tá cá, entendeu? Então é muito legal. Legal, vamos lá. Bate bola, vamos lá. Vista cansada, o que a gente fala sempre, né? O termo que a gente usa no dia a dia. É bem legal, vista cansada. Antigamente a gente falava que vista cansada era quando a pessoa tava presbítera. Né? Porque envelheceu e aí a gente tá com a vista cansada. Vista cansada hoje, na verdade, pode ser alguma alteração nas habilidades visuais. E aí a gente entra com a comportamental para ver qual habilidade visual tá. E aí a gente vai ver se vai passar um óculos de rendimento, se vai passar um treinamento visual, se vai passar uma reeducação, uma higienização visual. Legal, legal. Fotossensibilidade, dificuldade, por exemplo, com computador. Eu tô usando muito computador, sinto o incômodo, uma dor de cabeça, uma coisa chata. Ok, vamos lá. Na área da optometria que poderia estar ali, seria clássica com a comportamental. Legal. A clássica com a comportamental. E aí, olha, é um tema para tu trazer, filtro azul para conversar. A gente pode marcar o bate-papo sobre isso. Sono, ciclo circadiano, tem tudo a ver. Dessa a gente já falou, mais performance no esporte, de modo geral. Gente, desportivo. Isso aí. Muito bom, muito bom. Dificuldade de aprendizagem. Então, criança que está apresentando algumas dificuldades na escola, leitura. Optometria pediátrica. Ela vai avaliar qual a habilidade visual que a criança está tendo, se é os sacádicos, se é a figura fundo, sabe? Se é a constância de forma, né? E aí vai trabalhar isso na terapia visual, na parte pediátrica. Legal. E se eu tô falando de um adulto que tem dificuldade de concentração, de foco? Também a gente pode entrar com a terapia visual, mas aí vai ser mais a comportamental. Legal, legal. Então temos muitas opções, hein? Muitas e já falamos opções. de controle de miopia também em outros episódios, de né? controle de miopia com a Também lente é de uma contato, possibilidade. contatologia junto com a terapia visual. Legal, ó. Foi tranquilo, né? Nem doeu esse bate-bola. Não doeu, não. Muito bem. Até pra gente caminhar, assim, pro final, a gente falou muito sobre... Já no final? Já. Passa muito rápido, Gente, tá né? passando muito rápido isso aqui. Mas a gente falou sobre o empreender, né? Sim. E no caso da optometria, a gente tem tanto o empreendimento, os desafios naturais de um empreendedor, quanto há algum tempo atrás, uma instabilidade mesmo, jurídica, né? Então a gente já falou disso. Muito. Hoje tá muito mais tranquilo trabalhar, gente, muito. E assim, no sul do país, é muito legal o reconhecimento da optometria que eu vejo na região de Santa Catarina, de Paraná, tá muito legal. Eu bebendo minha aguinha aqui, desculpa. E aí, eu te pergunto assim, qual foi o seu maior desafio como empreendedora da optometria, assim, até agora, nesses 10 anos de carreira, assim? Acredito que está sendo essa migração que eu estou vivendo agora, da optometria clássica, tá? Para a optometria comportamental e desportiva. E assim, é muito legal isso, é muito emocionante, porque eu tô que nem uma criança reaprendendo, não é reaprendendo, mas aprendendo outras filosofias de trabalho e colocando elas em práticas muito legais. E aí eu até comentei isso no outro podcast, se eu não me engano, foi no desportivo. E aí o network, ele te ajuda muito. E aí, a gente entrando no desportivo, no empreendedorismo, quando eu fiz o curso da Cici, lá em 2023, se eu não me engano, que eu fiz o curso com ela, olha como que o network é legal. Depois, no ano passado, ela lembrou de mim para fazer o exame de visão dela.
sabe? Então, olha o quanto você se mostrar, se posicionar, mostrar o seu trabalho, mostrar o que você faz, te traz um atendimento depois com uma pessoa que eu admiro muito, a Cici, gente. Ela sigam ela porque ela fala muito de posicionamento de marketing. É outra dica aí já, que é bem legal mesmo. Assim, você poder ter esse reconhecimento de atender alguém que é uma referência aí na moda da área da saúde, né? Hoje falou de vestimentas de área da saúde, falou de doutora Cherry, né? Jalecos, roupas, inclusive. Num podcast anterior, eu tava com um colete que era dela, quando a gente falou de esportivo era dela, e a calça que eu tô hoje também é da linha dela. Olha eu fazendo merchandising propaganda. É que eu visto eu visto a camisa de quem eu gosto, assim, que eu, sabe, se eu for falar o nome de... É muita gente pra falar o nome aqui. Verdade. Faz muito sentido. E eu acho que isso que a gente tá falando sobre esse fortalecimento mesmo, né? Agora você está falando dessa transição de carreira, como é importante a gente ter optometristas que estão se mostrando para o mundo, né? Verdade. Que estão tendo essa coragem, não que estão fácil. falando. Eu imagino que não. Primeiro porque durante muito tempo, o optometrista precisou trabalhar, fazer o seu trabalho e fugir do holofote. Exatamente, ele tinha que estar escondido. Oposto, exatamente. Se o optometrista estivesse trabalhando, ele seria incomodado. Exatamente. É que eu sempre dei a cara ali, né? E eu vou reiterar, mesmo não fazendo nada de errado. Ele estava trabalhando e exercendo a sua profissão. A gente já discutiu aqui sobre isso. Sim. Mas mesmo assim, ele tinha que fugir do holofote. Hoje, como é importante a gente mudar também essa percepção, falar pra essa galera que tá chegando agora. Não, eu sempre meti as caras, assim, Eu lembro até hoje que o primeiro vídeo que eu fiz pra fazer uma divulgação nas redes, eu levei 4 horas pra fazer um vídeo de 1 minuto, gente. Hoje é um pouco mais fácil, mas ainda eu gravo umas 3 vezes. Hoje leva 2 horas pra gravar uns 3 minutos, né? Então, mas, assim... uma outra dica, assim, que eu falo aí para os óptos de plantão que nos acompanha e para os outros profissionais também, tá, gente? Quem não é visto não é lembrado. Você precisa se posicionar. E hoje a gente tem uma migração aí na área de marketing, que a gente estava conversando muito sobre isso, que as pessoas, elas se conectam, existem comunidades hoje, é você se conectar. As pessoas não querem ver você divulgando um produto, elas querem saber como que é a pessoa usando aquele produto, que nem eu comentei agora da Cici. É uma comunidade ali, sabe? Então, as pessoas querem saber o seu lifestyle, que a gente estava falando, né? Qual é a sua rotina, qual é a sua filosofia de vida, seu modo de pensar, de agir, porque aí eu vou ver se eu me conecto com aquela pessoa e se eu vou adquirir os serviços dela ou não, ou os serviços que ela usa ou não, entendeu? Então, hoje, apesar dessa questão de inteligência artificiais e evolução das redes e tudo mais, a gente tem muito isso da indicação. Que antigamente tinha perdido muito isso da indicação. E hoje a gente está começando a ter mais essa de lifestyles e indicações do que as pessoas fazem, do que elas usam, como elas vivem, sabe? E qualidade de vida, que é muito importante. Legal, isso é muito legal. E acho que tem muito ainda pra gente crescer nessa área, né? Muito pra gente muito. beber dessa fonte. Exatamente. Porque se a gente fosse falar aqui dos braços da parte de ótica... Tem muitos braços da parte de ótica. A gente tem o montador, a gente tem o surfacagista, a gente tem o atendente no balcão, a gente tem hoje o... Como é que chama? Tem um nome muito chique, muito legal, que é o cara que vai ver... Isso aí, ó. Eu sou um problema muito sério com palavras difíceis, tá? Então, exatamente, que ele vai ver qual é o seu óculos melhor, que vai ficar melhor no seu rosto, na sua personalidade, no seu comportamento, no seu dia a dia, com a sua na franja, sua imagem. Qual óculos vai combinar mais com a sua franja, com a sua né? imagem, né? Então, então, existem esses braços também da ótica e da optometria também aí. Tem muitos braços aí na área. Muitas oportunidades para vocês aí aprofundarem. E, assim, se mostrem, gente. Se mostrem. Mostrem e façam coisas certas. Não me faz besteira, pelo amor de Deus. Arrasou. E falando em se mostrar, o corte perfeito pra gente falar sobre o quê? Sobre as nossas indicações. A gente sempre já traz tá aqui... nas indicações. Gente, já tá acabando! Você acredita? Meu Deus! É porque quando a gente fala de coisa boa e conversa... Que a gente gosta, conversa gostosa, né? Passa muito rápido, assim. Exatamente. E nunca vai ter tempo suficiente pra gente falar tudo sobre a optometria que a gente quer, porque essa conversa vai pegando... Eu já fiz algumas indicações, mas eu queria falar uma parte que teve uma perguntinha que falaram da menopausa e optometria.
É verdade, essa Verdade, não foi no não bate-bola. foi no bate-bola. E assim, por que que eu achei bem interessante essa pergunta da menopausa, né? E da optometria? O que que acontece? Eu comentei anteriormente, né? Que eu falei que tudo que acontece no nosso corpo, no nosso sistema, manda mensagem para o cérebro e tem um efeito na visão. Alterações hormonais, e aí hormonais, menopausa, o nosso ciclo circadiano, a nossa visita mensal e que nós mulheres temos, né? Que os homens podiam ter também, né? Ô, coisinha chata. Enfim, isso altera a nossa visão, altera muito a nossa visão, alteração hormonal. Então, é importante, por exemplo, a mulherada que toma anticoncepcional, vai no médico e veja qual anticoncepcional é ideal para você, porque senão vai alterar a sua visão. Sabe, o ciclo menstrual, ele altera a visão também, sabe? A menopausa altera a visão, você começa a enxergar meio ruim, meio distorcido, altera. E às vezes a gente não para pensar que isso pode estar A diabetes linkado, também, né? a diabetes, tem muita gente que descobre que tem diabetes porque Por conta foi do o exame de fundo de olho. visão, exatamente. Exatamente. São alterações perceptíveis, né? E é muito interessante como a optometria, ela vai se conectando com várias outras áreas, porque é neural. realmente os E olhos o são cérebro... são a janela, realmente, né? Exatamente. Os olhos, realmente, ele é muito fofoqueiro, gente. Eu falo isso para meus pacientes, eles dão risada. Ah, mas como é que você sabe que eu tenho colesterol? Eu falei, teu olho me disse. Ele é fofoqueiro, tá falando comigo? É verdade, é verdade. E vamos para indicação. Eu já dei muitas indicações. É verdade, a gente já tá fazendo muitas indicações. Eu tenho algumas hoje. Vamos lá. Pode falar primeiro. Tá, eu já falei da Cici, vocês acompanham ela tem podcast também, é um podcast que eu acompanho dela, que ela fala de posicionamento visual. Vamos falar também da indicação. Eu acompanho muito o Joel J, admiro muito o trabalho do Joel J, porque ele tem uma visão empreendedorismo com a visão de atleta. E quando eu falei no podcast de desportiva, quem pratica esporte, ele tem uma visão muito diferente do mundo em si, porque as cobranças, as percepções são outras. Então, o Joel J é legal acompanhar também aí para o empreendedorismo e a Cici Navarro. Ai, que legal, que legal. Eu tenho duas indicações. A primeira é uma mais levinha para assistir. Eu tô assistindo agora, é uma série mais antiguinha, não é tão antiga, mas não é Eu tô tão adorando recente. as indicações dela, gente. Eu comecei a assistir o Mentalista. É uma série no sentido meio CSI, assim, pra quem gosta de assistir. E é muito engraçado, porque eu assisto, tipo, tentando adivinhar. É tipo assistir Scooby-Doo. Eu sempre assisto tentando descobrir quem foi que fez, entendeu? Exatamente. Quem que é o culpado. E é muito legal, porque são episódios, assim, Já de assisti 40 alguns episódios minutinhos. deles. Tô assistindo, acho que eu já tô chegando na segunda temporada. Eu comecei há pouco tempo, assim. E eu acho muito legal, acho um descanso. Eu acho um descanso de relaxar. Você tem mais uma indicação? Tem mais uma. Gente, é um dorama. Também adoro dorama. Eu não lembro o nome certo, assim, mas se eu não me engano, tem na Netflix e chama Médicos em Colapso. Ele fala, lembrei agora, e eu falei, não, preciso indicar, porque é um dorama que ele fala os bastidores da área da saúde. No caso deles, são médicos, né? Mas como que é a dificuldade? Porque a gente pensa que é médico, que a área da saúde é tudo lindo, maravilhoso e tudo mais, e não. As cobranças, o mental, o psicológico, pega muito o pessoal da área da saúde. A gente fica meio, sabe? E é legal. Médicos em Colapso, se eu não me engano, é um dorama na Netflix, vale a pena assistir também. Para essa parte de saúde, empreendedorismo, como funciona. Que legal, que legal. E eu tenho agora, acho que a minha última indicação é super importante, acho que para mim ela é muito especial. Por quê? A gente estava conversando agora sobre essas diferentes áreas. E eu acho muito importante a gente pensar na educação continuada. A Joara é perfeita para estar aqui falando isso comigo, porque ela realmente se dedica. Ela continua estudando. Ela não para. Sou uma eterna estudante, gente. Adoro estudar. E agora que eu tô lendo, nossa, beijo o erro do Thea e Marta, que vocês me ajudaram eu ler mais, hein? Exatamente. E na Fafiltec, a gente criou a tradição já anual do simpósio, verdade. Do Simpósio Internacional de Optometria. Vale muito a pena. E é um evento que a gente organiza. O Simpósio Internacional de Optometria da Fafiltec, ele é um evento em que a gente se organiza para trazer para o Brasil figuras, além dos nossos optometristas que já estão no Brasil, que são referências nessas áreas. A gente também se organiza para trazer gente de fora. Então, por exemplo, esse ano, 2026, a gente vai trazer a Maria Helena Garcia, que foi nossa professora da pós de contatologia, que é, assim, absurda. Ela é uma menina jovem, assim, sabe? Pouco mais velha que eu, mas
com Um conhecimento e uma sensacional. expertise, sabe? Falando Sim, de ortoqueratologia, falando de Não, contatologia, de ortocar é controle, sensacional. de controle de miopia é absurdo, assim. Ela é um monstro no que ela faz, né? A gente vai falar de oftálmica também com o Juan, que é da Espanha, que é muito legal. Ele faz um trabalho muito legal. Aham. Até no desenvolvimento de lentes, de software, né? De lentes para controle de miopia. Então, isso também é muito interessante. E nós vamos trazer dos Estados Unidos um oftalmo que trabalha... Olha que sonho, Que gente. gostoso. O Dr. Delícia. O Dr. Vahiri, ele trabalha com um optometrista nos Estados Unidos. Eles Verdade. trabalham de maneira conjunta. Então, é um oftalmo e um optometrista que trabalham Esse é o cada sonho, um no esse é seu meu pedaço. sonho, gente, de consumo. Mas eles trabalham ali de uma forma conjunta muito bonita e eles vão trazer pra gente alguns estudos de... né, trazer um pouco da experiência deles pra gente conversar um pouco sobre isso. O Dr. Jared Davis, que é presidente da Associação de Visão Esportiva, de Optometria Desportiva em Utah, nos Estados Unidos. Então, assim, ele também é uma referência máxima no que diz respeito à optometria desportiva. É uma coisa absurda, assim. Sim. Sem contar nos nossos participantes nacionais, né? A gente vai ter relato de experiência da optometria no SUS. Nós temos um palestrante Sim, que verdade. trabalha como optometrista no SUS já há algum Que é uma tempo. maneira de empreender. E é absurdo, porque a gente quer ocupar, assim, cada vez mais espaços. E é absurdo que a gente não saiba que isso está acontecendo ou não entenda como permear esses espaços. Então, assim, esses são só alguns dos palestrantes que estarão com a gente. Então, se você tem interesse, se você é estudante de optometria ou já é optometrista formado, eu acho que, assim... participar ou se inscrever para o simpósio é uma coisa que você não pode, sabe, E deixar até quem pra não lá. é da área quiser participar, eu É. acho interessante, porque é rico em conhecimento mesmo. Eu participei desde o primeiro e eu acho sensacional. Eu acho que é isso. Gente, vocês precisam acompanhar as nossas redes para fazer a sua inscrição. As vagas são limitadíssimas, então, assim, corre. Espero que ainda tenha ingresso e, enfim, possibilidade de você se inscrever para participar do simpósio, porque eu acho que realmente é uma maneira de a gente ampliar essa conscientização Sim. do quanto a gente precisa continuar E trazer essa falando cultura sobre de simpósios optometria. na área da A optometria. cultura do evento acadêmico e a cultura do continuar estudando, do entender melhor, esmiuçar essa optometria. Eu acho isso muito, muito, muito importante. Sim. Bom, então vou deixar de indicação para vocês, @Fafiltech, lá no Instagram vocês vão encontrar as informações do simpósio. Vai ser no meio do ano aí, Isso, então em vocês agosto, dias aproveitem. 20 e 21 de agosto. Deixa com a gente as suas redes também, para você, enfim, para o pessoal te seguir, te acompanhar, ver um pouco mais das suas áreas de especialização também. Então tá bom. Bom, vamos lá. As minhas redes vocês vão encontrar como Joara Normanda, @JoaraNormanda, tá? E a gente tem do consultório, que é Instituto Lucier, tá? LUCIE, tá? Instituto Lucier. E Joara Normanda. Eu vou estar no TikTok, ó. Eu tô no TikTok, tô no Instagram, tô no LinkedIn, assim, também, como Joara Normanda. Que mais rede social que a gente tem? Acho que Eu só não tô isso. no YouTube ainda, hein, gente? Tô aprendendo. Agora ó, você está no YouTube. Agora já é o seu terceiro gente, mas eu episódio. ainda não tenho meu canal no YouTube, mas agora eu estou no YouTube, verdade. Verdade, é isso então. Prazer falar com você, Pro, foi Adorei. ótimo. Está convidada para voltar quantas mais vezes Nossa, puder. a gente vai falar muito assunto. Muito obrigada mesmo pelo Isso aí. convite. Adorei aí esse bate-papo que a gente teve aí nos últimos 3 podcasts, né? Então foi sensacional. Muito obrigada mesmo. E gratidão pela confiança, por poder trazer aqui, né, os conhecimentos, as minhas experiências aí como profissional, como estudante, como professora, enfim, como empreendedora e por aí vamos. É isso aí, a gente que agradece. Aprendemos muito com você. Muito Muito obrigada. obrigada. E até a próxima. Até o próximo episódio de 2020. Tchau, tchau.